Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo Abraão Miguel e você está no Paraíba de Direito. Bom pessoal, nesse vídeo eu irei tentar resumir para melhor entendimento de todos o porquê, o que motivou essa manifestação que irá acontecer no dia 1º de maio, como caráter em prol da liberdade. Bom pessoal, resumindo, eu tenho a dizer que tudo começou quando alguns integrantes da Suprema Corte decidiu fazer política, coisas que não lhe cabem, coisas que não lhe convêm, porque, como todos sabem, seja ele juiz de primeira instância e por aí vai, eles não podem opinar sobre política, sobre nenhum segmento, porque para que isso não seja motivo de questionamento em uma possível decisões, que eles venham tomar uma possível condenação, isso não venham ser questionada as suas decisões por posições política ou seja ele qual for, certo? O que aconteceu? O que nós vimos de uns anos para cá é que o Supremo, alguns integrantes do Supremo, ele vem se posicionando politicamente, claramente, veemente, certo? E isso acarreta em o que? Em manifestações, alguns começam a se manifestar contra isso, contra aquilo, enfim, dentro desse meio aconteceu que uma pessoa, então deputado ligado ao presidente da República, decidiu se manifestar contra alguns integrantes da Suprema Corte. Nessas manifestações, vamos dizer assim, usou algumas palavras duras, sim, usando do seu direito de cidadão, mas também, vamos dizer assim, abusando do direito que foi lhe dado como deputado, do então foro que ele o tem. Porque ele, como os demais deputados, são representantes dos votos que foi atribuído, ou seja, ele é a voz de um certo segmento, ou seja, ele tem um foro para ele poder se manifestar e eles não venham ser julgados pelo que eles falam. Se caso entender que ele exagerou ou não, existe um conselho de ética na própria Casa Legislativa. Os deputados vão julgar o que foi falado e saber se ele jogou dentro das 4 linhas ou não. Se não, ele vai ser punido por aquilo que ele cometeu, aquele erro que ele cometeu. Enfim, aconteceu que após a sua manifestação, algum integrante da Suprema Corte decidiu lhe aderir à prisão em flagrante delito, que foi deferida e cumprida. O então deputado. Aconteceu que, para ele continuar preso, a Câmara devia decidir se ele devia continuar preso ou não. A Câmara, por sua vez, em sua maioria, decidiu que ele permanecesse preso até o trânsito julgado, para melhor, vamos dizer assim, para acalmar os ânimos, decidiram fazer isso. Aconteceu o quê? Que quando Arthur Lira, ou então presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, da Casa Legislativa, era questionado sobre o caso, ele simplesmente dizia, ele jogava a sua responsabilidade, a responsabilidade da Casa Legislativa para o Supremo, dizia, não, o Supremo tem que decidir isso em relação a esse caso do Daniel. O Supremo, por sua vez, para sair de coadjuvante para protagonista, ele pegou uma coisa que não lhe cabia. O caso para si, para ele julgar, ou seja, Daniel ia ser julgado pela vítima. Ou seja, naquele momento Daniel estava condenado a ser condenado, porque quando você é julgado, quando um réu ele é julgado por uma suposta vítima ou vítima, ele está condenado a ser condenado. E foi isso que aconteceu. Ele foi condenado, abaixaram um pouco a pena dele para 9 anos e 8 meses, começando com um regime fechado, e, enfim. O que aconteceu? Um dia depois, o presidente pegou, porque eles atiraram no que viu,
que foi no Daniel, para acertar no que não viu, para afetar de uma certa forma o presidente. O presidente, por sua vez, jogando nas 4 linhas, decidiu corrigir um erro do, do, do Supremo. O Supremo não devia condenar o Daniel e nem a maneira que ele foi condenado, por palavras atribuídas. Ele pode ter exagerado, sim, eu creio sim, eu sou sincero em dizer que teve algumas coisas ali que o Daniel, vamos dizer assim, poderia ter pensado antes de falar, mas a pena que foi lhe dada, não existe aquela pena. E eles também não tinham o direito de poder fazer aquilo. A Casa Legislativa, em partes, é quem devia ser atribuído a eles. A Casa Legislativa devia decidir, e sim, quando chegasse a vez do Supremo, o Supremo ia chegar tudo de cada vez, mas decidiram pular, sair das 4 linhas. O que aconteceu? O presidente, por sua vez, jogando nas 4 linhas, decidiu dar a graça ao Daniel, a graça do indulto. O indulto, porque o indulto é uma maneira coletiva, a graça é uma coisa individual, foi o que foi concedida. Isso não foi um caso isolado, isso aconteceu em algumas outras vezes, como aconteceu no caso polêmico, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu dar a graça ao então terrorista Batiste, um homem que foi acusado e depois confessou, recentemente ele confessou que realmente fez, até então ele não confessou, ficou naquela época, deu a graça a um terrorista que, entre uns casos dele lá, tocou fogo com a família dentro, crianças, mulheres, enfim. É um homem muito frio, sanguinário, e ele recebeu o indulto do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aconteceu um caso mais recente, do caso do Michel Temer, que no seu indulto beneficiou pessoas ligadas à corrupção, e nesse meio, o até então Alexandre de Moraes deu na fala dele, como alguns eu creio que já viu já, ele fala, não, porque o indulto é uma coisa que é atribuída ao presidente e que você goste, que nós gostamos ou não, mas temos que respeitar, lá, 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 lá. Enfim, fez toda aquela encenação. E o que acontece? Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Eles agora ficaram numa sinuca de bico. Por que uma sinuca de bico? Porque se eles aderirem, porque tudo que eles fizeram só deram munição a Bolsonaro, deram munição. O único beneficiado com essa questão foi o presidente. Eles queriam encurralar o presidente, mas no fundo, o presidente foi o único beneficiado com isso tudo. Por quê? Porque eles agora estão numa sinuca de bico. Porque se eles, a última palavra é deles, em relação à graça que foi dada. Mas se eles for contra, eles vão estar se contradizendo o que eles falaram lá atrás. E se eles, porque uns alegam não, alguns juristas alegam não, mas porque não foi transitado e julgado. A sentença foi dada no dia e no outro dia veio o indulto, a graça, sem nem ter passado, sem nem a defesa se contrapor, vamos dizer assim, recorrer e tal, não sei o quê. Não precisa disso. Isso não existe. Isso não é atribuído, esse requisito para poder ser dado um indulto ou a graça. Não existe isso, basta a pessoa ter sido condenado. Condenado, mesmo que a pessoa recorrendo ou não recorrendo, já pode ser concedida. E a graça pode ser individual, ou como pode ser um indulto de uma maneira coletiva. Enfim, eles agora estão numa sinuca de bico. Por que já é uma sinuca de bico? Eles tentaram atingir o presidente, terminaram votando contra eles e agora só tem uma decisão a tomar. Se eles forem inteligentes, ele adere, joga a responsabilidade para a Casa Legislativa. A Casa Legislativa pode tentar não julgando mais assim pelo crime, porque quando a Casa Legislativa vem, a Casa Legislativa não pode derrubar o indulto do presidente, mas aí pode, vamos dizer assim,
enquadrar ele numa comissão de ética, alguma coisa ali, mas enfim. Eles só têm uma saída: aderir e sair menos envergonhado do que eles. Se eles forem contra a decisão do presidente, eles vão esticar a corda, e essa corda já está bem esticada e falta isso para ser arrebentada. E dependendo das decisões futuras, essa manifestação que irá acontecer, ela vai acontecer com certeza uma manifestação grande, tenho certeza disso. E dependendo das próximas decisões, isso irá somente aumentar mais. Eles vão dar mais munição ao presidente, com certeza. E não pensaram, foram com muita sede ao pote e terminaram entrando nessa sinuca de bico. E eles não têm saída, isso eu tenho certeza. Bom, pessoal, esse foi um resumo, certo, do que ocasionou essa manifestação. Espero que vocês, eu tentei resumir o máximo possível, espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento em relação a esse assunto. Esse canal foi criado para poder tratar de assuntos relacionados à política do Brasil e do mundo. Enfim, pessoal, se gostaram, dá um joinha aí, se inscreve no canal para nos ajudar. Enfim, fique com Deus e até a próxima.